2016 deveria ter sido o ano de coroação do Brasil como uma superpotência econômica. As indústrias do país estavam crescendo em um dos ritmos mais rápidos do mundo. O Brasil havia ultrapassado a Índia e a Itália, aproximando-se da França e do Reino Unido em termos de produção econômica pura. Expectativa de vida, acesso à saúde e educação, renda média, confiança do investidor, estabilidade política, influência global, mobilidade social e até mesmo o valor de sua moeda estavam todos em alta. Além de seu sucesso interno, o Brasil prometia ser um grande centro regional, capaz de elevar o restante da América do Sul, apresentando-se como um vasto mercado consumidor e um parceiro comercial atraente. Mas em 2016, tudo isso desmoronou. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ser uma vitrine para o sucesso do Brasil ao mundo, se transformaram em um constrangimento global. As instalações mal foram construídas a tempo, as arenas estavam cercadas de lixo, e o imenso custo para sediar os Jogos levou a cidade do Rio de Janeiro à falência. Em meio a isso, servidores públicos entraram em greve por não receberem seus pagamentos. Agora, a dinâmica econômica das Olimpíadas é um problema por si só. Muitas vezes é uma forma de países, mesmo os menos democráticos, tentarem se exibir no palco global. Se essa foi a melhor oportunidade do Brasil de mostrar seu sucesso, isso revelou os desafios profundos que o país já enfrentava e que não melhoraram desde seu pico. O Brasil perdeu quase metade de seu PIB, impactando todas as melhorias que alcançara ao longo dos anos 2000. Além disso, o país foi atingido por escândalos de corrupção e instabilidade política, o que tornou a recuperação ainda mais difícil. Então, como o Brasil, que chegou a ser uma das economias de crescimento mais rápido do mundo, colapsou tão rapidamente? E, finalmente, o país tem alguma chance de reviver o sucesso do início dos anos 2000? A economia moderna do Brasil foi moldada pelos desafios que o país teve que superar, com o auge dessa luta ocorrendo no início dos anos 90. No início dessa década, o Brasil enfrentava o sério obstáculo da hiperinflação, que atingiu 56% em janeiro de 1990, 73% em fevereiro e 84% em março. Diante de uma pressão crescente e com pouco tempo, o governo foi forçado a tomar medidas drásticas. Congelou preços, abriu o país a investimentos e comércio e finalmente privatizou indústrias ineficientes para incentivar a produtividade. Outra ação importante foi a proibição da indexação salarial, um sistema que aumentava automaticamente os salários conforme a inflação. Embora isso soe cruel para os trabalhadores, ajudou a frear a espiral de preços e salários, onde o aumento de salários forçava as empresas a elevar os preços para se manterem lucrativas, perpetuando a inflação. Após essas reformas, o Brasil iniciou o Plano Real em 1994, introduzindo uma nova moeda, o real, após anos de perdas inflacionárias devastadoras. Antes disso, a hiperinflação era uma ocorrência comum no Brasil, a ponto de que, se a moeda atual fosse comparada às moedas anteriores, seria equivalente a 2,75 quintilhões de reais originais. Apesar dos desafios, o Brasil é vasto, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e abundante em recursos. Também possui uma força de trabalho impressionante, com cerca de 215 milhões de pessoas. Essa alta nas exportações começou nos anos 2000, principalmente graças à demanda por seus recursos naturais, como minério de ferro e petróleo, impulsionada por uma China em rápida industrialização. O Brasil é composto por 26 unidades federativas, com 26 estados e um Distrito Federal, divididos em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso pode ser óbvio, mas quando um estado regional é coeso, colaborando para o bem comum de todos, os funcionários eleitos geralmente agem com o interesse público em mente. A governança regional pode ser uma coisa muito boa. Os Estados Unidos, por exemplo, têm muita diversidade e redundância inerentes na governança e na política econômica entre seus estados,
De modo que uma má ideia não pode derrubar o sistema coletivo. Mas isso se tudo estiver funcionando como pretendido. No entanto, se essa cooperação fracassar e houver um potencial de lucro fácil relacionado aos recursos, é potencialmente fatal ao crescimento da nação, e é exatamente isso que aconteceu em 2014. Em 2014, uma pequena investigação de lavagem de dinheiro em um lava-jato se transformou no que alguns chamam de o maior escândalo político ocidental da história moderna. A Operação Lava Jato revelou uma rede de corrupção que incluía políticos de alto escalão e grandes empresas, abalando a confiança pública e internacional. Começou com a prisão de um ex-executivo da Companhia Nacional de Petróleo do Brasil, a Petrobras, uma mega corporação com a qual muitos investidores estrangeiros decidiram colaborar no início dos anos 2000. Essa pequena prisão parecia simples. Ninguém imaginaria, nem mesmo os investigadores, que poderia se tornar o que se tornou. A investigação federal chamada de Operação Lava Jato incendiou a confiança pública, já que dezenas de políticos de alto escalão foram indiciados por peculato. Isso foi um balde de água fria para os brasileiros, já que a Petrobras havia sido anteriormente um símbolo do nacionalismo econômico arraigado do país. Em junho de 2015, um esquema massivo para fraudar a Petrobras em contratos para desenvolver as chamadas reservas de petróleo do pré-sal encontradas no mar, em 2007, apareceu no radar dos investigadores. Além disso, os relatórios sugeriram que os promotores federais também estavam investigando o setor de geração de eletricidade e dos fundos de pensão para funcionários de empresas estatais e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso se agravou com uma investigação iniciada em 2005, realizada pelo Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas. O caso de dinheiro por votos envolve cerca de 43 milhões de dólares desviados das carteiras dos contribuintes. E após uma investigação mais aprofundada, tanto dinheiro foi descoberto sendo roubado que os desvios na Petrobras pareceram pequenos. Isso por si só fez com que o PIB brasileiro caísse 0,75% em 2015. Cerca de 2,1 bilhões de dólares foram supostamente redistribuídos dessa maneira para o ganho pessoal dos operadores do esquema e para financiar campanhas de dezenas de políticos. O ex-diretor de refino e fornecimento da empresa confessou ter recebido subornos e concordou em pagar 23 milhões de dólares, observando uma onda interminável de corrupção. Casos diários não só minaram a estabilidade política, mas a confiança internacional no país como um lugar para investir e fazer negócios. Pois bem, os problemas continuaram quando este evento coincidiu com uma queda nos preços das commodities, o que desacelerou o país ainda mais e mostrou que todo o país estava basicamente sendo sustentado apenas por ser capaz de exportar matérias-primas para economias que realmente estavam se construindo na Ásia. O Brasil foi atingido particularmente pela queda dos preços das commodities devido à natureza básica de sua posição no mundo, em comparação com o Canadá, a Austrália e a Rússia. O Brasil não tem rotas marítimas diretas para a Ásia, mesmo antes do início da crise da água, quando os preços das commodities estavam altos e as margens eram saudáveis. Essa despesa extra não era um grande problema, mas quando caíram, os recursos brasileiros foram os primeiros a serem cortados. Isso nem mesmo aborda o outro grande elefante na sala. A paisagem brasileira é vasta com recursos igualmente vastos, mas isso tem um custo. É mais fácil e muito mais barato transportar matérias-primas por desertos ou tundra, como Austrália, Canadá e Rússia, mas é muito mais difícil transportar coisas através de uma densa floresta tropical. Também é um problema impossível de resolver. Vários governos têm feito esforços para aumentar o desmatamento, mas isso vem com outro custo considerando que quaisquer esforços para expandir a colcha de retalhos na Amazônia são frequentemente recebidos com reação global. O Brasil é um país maltratado e machucado por décadas de engano político e má gestão econômica. Uma nação que, com todos seus recursos,
tiveram muita dificuldade em aproveitar esse poder por longos períodos de tempo e é uma terra que perdeu a fé e que muitas pessoas que estão considerando viver a vida em outro país. O Brasil testemunhou o colapso de outras indústrias locais, já que muito dinheiro saiu do país, e como é o caso de qualquer nação quando o dinheiro sai, funcionários qualificados frequentemente saem com eles. As pessoas estão chamando isso de diáspora brasileira, mas essencialmente se resume a uma devastadora fuga de cérebros. Um país com menos recursos para pesquisadores de ponta faz com que busquem melhores oportunidades no exterior. Muitos dos imigrantes são encontrados indo a caminho dos Estados Unidos. Mas o país que emitiu mais vistos de trabalho, estudo e negócios para brasileiros foi a China. O número de imigrantes brasileiros que se mudaram para a China aumentou drasticamente. O interesse no país do Paraguai também cresceu em 175%, com programas universitários competitivos, sem mencionar incentivos para empresas e cortes de impostos. Atualmente, há muito pouco que o Brasil pode fazer para reter seus melhores solucionadores de problemas, exceto tentar jogar o mesmo jogo que não está funcionando a seu favor. Impostos mais baixos e gastos maiores deixaram o país com mais dívidas e o valor do real caiu, tornando mais difícil pagar essa dívida por meio de impostos até os dias atuais, de acordo com o Tesouro. O governo central do Brasil registrou um déficit orçamentário primário maior do que o esperado em maio, pressionado pelo aumento dos benefícios previdenciários. Os gastos do governo também aumentaram 14% em termos reais em relação ao ano anterior, impulsionado por um aumento nos benefícios previdenciários em comparação com um aumento de 9% nas receitas líquidas, crescimento negativo, maiores gastos do governo, aumento dos preços, desvalorização da moeda e menores receitas fiscais são uma mistura perigosa, especialmente quando comparados à situação em que o país estava há menos de uma década. A corrupção, combinada com a queda dos preços das commodities, expôs a fragilidade da economia brasileira, que dependia fortemente de exportações. Com a desaceleração econômica global e a queda nos preços, o Brasil mergulhou em uma crise profunda. E isso nos leva à pergunta: o Brasil tem alguma chance de reviver seu sucesso dos anos 2000? A resposta curta é sim. Embora o país tenha sido afetado por décadas de má gestão política e econômica, ele ainda possui recursos abundantes e uma posição estratégica no cenário global. O Brasil também faz parte dos BRICS, um grupo intergovernamental que inclui economias emergentes como China, Índia e Rússia. Se o país souber aproveitar essa aliança, além de trabalhar em questões internas como infraestrutura e educação, pode sim retomar seu caminho de crescimento. Embora o Brasil esteja machucado, não há razão para que o futuro tenha que ser uma repetição do passado. O país já superou grandes desafios antes e, com as políticas certas, pode voltar a crescer e realizar todo o seu potencial. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!